Então vambora, meus pequenos gafanhotos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Marcos Alvarenga que vos fala. Galera, o seguinte, a aula de hoje vai ser sobre ácidos nucleicos. Só um minuto. Ah, tá maravilhoso, olha lá, esse quadro tá muito lindo. Professor, você é maluco? Um pouquinho. Só para ver se quase estão vendo bonito. Estão vendo bonito? Professor, por que tu tá falando de ácido nucleico agora? Porque quando a gente fala da parte de bioquímica, água, sais minerais, vitaminas, proteínas, enzimas, ficou faltando falar de ácidos nucleicos. Mas galera, é bem tranquilo. Agora a gente já voltou renovado do recesso. Agora a gente vai focar terceiro e quarto bimestre para aquela galera que é de ensino médio, beleza? Enem, UERJ, para aquela galera que vai fazer o vestibular. Essa aula atende os dois, beleza? Então olha só, quando a gente fala de ácidos nucleicos, a gente tem dois tipos. O DNA, que é formado por uma dupla fita, tá? Lembrando que essa fita, ela é em forma de hélice, e o RNA, fita simples. Outro ponto importante é que o RNA ele é formado a partir do DNA. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. O que eu quero que você entenda é que falou de ácidos nucleicos, falou de DNA e de RNA. Você também pode encontrar em português ADN, ácido desoxirribonucleico, e ARN, ácido ribonucleico. Beleza? Mas vamos entender. A gente ouve falar e sabe que o DNA ele contém genes que determinam as nossas características. Mas do que é formado o DNA? Lindos, cai pra cá. O DNA ele é formado pela união de nucleotídeos. Mas professor, o que é um nucleotídeo? Tá aqui, meu querido. Isso aqui é um nucleotídeo. O DNA e o RNA é formado pela união de várias moléculas de nucleotídeo. Tranquilo? Então se eu tenho um nucleotídeo, vários nucleotídeos ligados, eu posso ter o DNA ou o RNA. Tranquilo? Como é que eu vou saber qual é o nucleotídeo que forma o DNA e qual é o nucleotídeo que forma o RNA? Calma! Precipitado você está, pequeno gafanhoto. Calma aí. Primeiro vamos entender a composição de um nucleotídeo. O nucleotídeo ele tem um grupamento fosfato. Esse grupamento aqui ele está presente tanto no DNA quanto no RNA. Então ele é igual. Beleza? A primeira coisa que nos permite diferenciar esse nucleotídeo do DNA ou do RNA, a diferença entre eles está aqui, ó. Essa estrutura em azul é um açúcar com 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E por ter 5 carbonos eu chamo de pentose. Existem, quando a gente fala de ácidos nucleicos, dois tipos de açúcar considerado pentoses. Um é a desoxirribose e o outro é ribose. Aí olha que fácil. Se aqui dentro estiver escrito desoxirribose, significa que esse nucleotídeo ele vai se unir e formar o DNA. Se aqui dentro no açúcar tiver escrito ribose, significa que esse nucleotídeo é o que entra na composição do teu RNA. É isso, professor? Com certeza. A outra forma de você diferenciar o nucleotídeo do DNA e do RNA é através das bases nitrogenadas. Olha para cá. Existem dois grupos de bases nitrogenadas. A adenina e a guanina, que pertencem ao grupo das púricas, ou seja, bases nitrogenadas púricas. Adenina e guanina. Bases nitrogenadas pirimídicas, timina, citosina e uracila. Presta atenção e se quiser anota isso como observação. Quais são as bases nitrogenadas pertencentes ao DNA? Guanina, adenina, timina e citosina. E as bases nitrogenadas pertencentes ao RNA? Adenina, guanina, citosina e uracila. Significa que no RNA eu não tenho timina. Entra no lugar a uracila. Portanto, se aqui na base nitrogenada, tá?
Não pode vir desoxirribose aqui e uracilo aqui, tá? Tem que vir combinando. Se aqui tiver ribose, é o açúcar do RNA, tá? Você vai ter como referencial esse. Se ele não estiver te dando açúcar, você vai olhar para a base. Se na base tiver a uracila, é um RNA. Se na base tiver uma timina, é um DNA. Professor, e se ele não me der o açúcar e colocar aqui dentro adenina, guanina e citosina, que é comum aos dois? A questão está anulada porque não tem como saber, a não ser que ele me dê um outro referencial. Beleza? Então vamos lá, continuar. Passa para o lado de cá. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que se eu somar as bases púricas pertencentes que são encontradas no meu material genético, elas não podem ultrapassar 50%. Significa que A mais G, 50%. T mais C também somam 50%. E aí, como é que você encontra isso na tua prova, no teu vestibular? Mamão com açúcar, molezinha. Olha pra cá, vou apagar o quadro aqui. Olha só, que lindo. Vou te dar um exemplo. O professor coloca assim, sabe-se que em uma fita de DNA, presta atenção, lá com o celular, ali. Sabe-se que em uma fita de DNA existem 20% de adenina. E aí a questão quer saber quanto eu vou ter de timina, quanto eu vou ter de citosina e quanto eu vou ter de guanina. Aí o cara fala assim, professor, é impossível fazer isso. Não é não, pequeno gafanhoto. Calma, olha só. Eu te dei a adenina, olha para a fórmula. Substitui aqui, ó. A mais G igual a 50. 20 mais G igual a 50. G igual a 30%. Você vem aqui, ó, G, 30%. Tá, professor, mas como é que eu faço para achar o T e o G? Perdão, aqui, ó. O G está aqui. 30%. Como é que eu faço para achar esses dois? Bem simples. É muito importante você entender que se a fita de DNA ela é uma fita dupla, eu quero que você entenda que do lado de cá eu posso ter bases aleatórias, bases nitrogenadas aleatórias, tá aqui. E do outro lado eu tenho que ter as bases que vão se ligar, que vão se complementar. E o que você tem que entender? Que a adenina sempre forma dupla com a timina. Isso quando a gente fala de DNA. E a citosina sempre forma par com a guanina. Beleza? Então, olha só, se eu tenho 20% de adenina de um lado, eu sou obrigado a também ter 20% de timina do outro. Apaga aqui, 20%. Se eu tenho 30% de guanina de um lado, eu tenho que ter o par na mesma proporção. Matei a questão. Isso é uma questão que pode vir discursiva, pode vir objetiva. E a UERJ cobrou uma outra, que eu vou te mostrar agora. Outra coisa importante para você, anota aí esse IPC. Entre A e T, dupla ligação, dupla ponte de hidrogênio. Entre C e G, tripla ponte de hidrogênio. Aí a questão da UERJ falava assim, pequeno gafanhoto. Ao comparar duas fitas de DNA, ou seja, um DNA formado só por adenina e timina e a outra fita só por guaninas e citosinas. A questão queria o seguinte, qual das duas eu preciso submeter a maior temperatura para romper as pontes de hidrogênio? E aí a galera fica, pô, mas como assim? Simples. É mais fácil para você arrebentar 2 linhas ou 3 linhas? 2 linhas. Então, olha só. Eu preciso aquecer muito mais essa, porque essa tem 3 pontes de hidrogênio. Essa
precisa de menos aquecimento, porque tem duas pontes, então eu vou romper mais rápido. Então a ponte de hidrogênio, né, ela liga e cria uma estabilidade ali. Porém, se você submeter a uma temperatura elevada, essas pontes, uma das formas dessas pontes se desfazerem é com a temperatura. Então a fita que só tem guanina e citosina, ela precisa de uma maior temperatura para desfazer as pontes, porque entre C e G, tripla ligação. A e T, dupla ligação. Tranquilo? Molezinha, hein? Vem pra cá. Como é que você vai fazer? Uma outra forma de questão é, o cara vai te dar uma fita molde de DNA e vai pedir para você montar a fita complementar. Que isso, professor? Cai isso no Enem, na UERJ? Pequeno gafanhoto, confia no tio. O tio sabe. Tá tranquilo. Lembra o seguinte, aquilo que eu te falei. Essas aulas, elas são planejadas em cima de tudo aquilo que o Enem já vem cobrando. Desde que o Enem, né? Vamos pegar os mais recentes, dos 10 anos para cá, porque muita coisa deixou de ser cobrada. E a UERJ é a mesma coisa, tá? E aí, quando a gente trabalha com foco na UERJ, já está ligado para o Enem, porque a UERJ ela é mais contextualizada, ela é mais difícil, então acaba ficando mais tranquilo quando você tem um aprofundamento maior quando você está estudando. Então olha para cá. Como é que eu vou criar uma fita a partir dessa? Tranquilo. Olha só. A liga com quem? T. Então se tem A aqui, T aqui. Dupla ponte. G liga com C, tripla ponte. C liga com G, tripla ponte. T liga com A, dupla ponte. Acabou de montar a sua fita molde. E agora, um outro tipo de questão. Ele vai falar assim, a partir da fita de DNA, um ponto importante. Eu falei para você que DNA é fita dupla, RNA é fita simples. Então se eu botar uma imagem de uma fita dupla e uma fita simples, é mole de você matar. E se eu botar uma fita simples de DNA e uma fita simples de RNA? Como é que você, olhando para duas fitas simples, vai saber se é de DNA ou de RNA? Muito fácil. A de DNA tem timina e a de RNA tem uracila. Aqui, ó. A partir da fita de DNA molde, crie uma fita de RNA. Vamos lá. Sabemos que no DNA, quem liga com A é o T, beleza? E sabemos que no RNA não tem T, é U. Então aqui, ó, se no DNA tem A, quem é que deveria ligar com A? Aí tu vai falar T, perfeito. Agora você tem que lembrar que no RNA não tem T, é quem? U. Então, quando eu vou fazer do DNA para o RNA, ao invés do A ligar com T, o A vai ligar com o U. E dupla ponte de hidrogênio. O resto é igual, ó. G ligou com C, tripla ponte. C ligou com G, tripla ponte. T tá no DNA. T liga com quem? Com A. RNA tem A? Tem. Dupla ponte. E com isso, pequeno gafanhoto, você está mais do que preparado para trabalhar questões que abordem esse contexto. Arrisco a dizer que 99% das questões dentro desse contexto. A gente vai ver duplicação, transcrição e tradução. Queridos, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tu curtiu, joinha, não esquece de ativar o sininho, compartilhe o vídeo, deixe as suas dúvidas embaixo, que assim que possível eu vou estar respondendo para vocês. No mais, tamo junto e misturado. Fica aí com o quadro, tá? Eu vou dar aquela volta famosa para desligar. Tamo junto, galera!